deixo para trás para te seguir, amado meu, como discípulo me negarei, para que você seja primeiro em mim. Quero fazer, mas o que você quer que eu faça? Não a minha vontade, sim a tua. Não é o que quero fazer, mas o que você quer que eu faça? Não a minha vontade, você quer que eu faça, e tudo que eu tenho de valor eu deixo para trás para te seguir. É verdade, como discípulo me negarei, para que você seja o primeiro em mim. Você pode cantar isso mais uma vez? E tudo que eu tenho de valor eu deixo para trás para te seguir. Como discípulo me negarei, você seja primeiro em mim. Me deste a vida, me deste o fôlego, me deste um coração pra te amar, Senhor. Me deste a vida, me deste um fôlego, me deste um coração pra te amar, Senhor. Me deste a vida, me deste o fôlego, me deste um coração pra te amar, Senhor. Me deste a vida, me deste o fôlego, me deste um coração pra te amar, Senhor. Eu te exalto com meu coração, te adorarei. Eu te exalto, pois me deste a vida. Eu te exalto com meu coração, te adorarei. Eu te exalto, pois me deste a vida. Me deste a vida, me deste o fôlego, me deste um coração pra te amar, Senhor. Me deste a vida, me deste o fôlego, me
deste a vida, me deste o fôlego, me deste um coração pra te amar, Senhor. E tudo que eu posso fazer é adorar você. Eu te exalto, eu te exalto, com meu coração te adorarei. Eu te exalto, pois me deste a vida. Vamos cantar numa só voz. Eu te exalto, eu te exalto, com meu coração te adorarei. Eu te exalto, pois me deste a vida. Me deste a vida, me deste o fôlego, me deste um coração pra te amar, Senhor. Me deste a vida, me deste o fôlego, me deste um coração pra te amar, Senhor. Você me deu ar para te adorar. Você me deu um coração que é totalmente teu. E tudo que eu tenho te falou, eu deixo para trás pra te seguir. Como discípulo me negarei, para que você seja o primeiro em mim. E tudo que eu tenho te falou, eu deixo para trás pra te seguir. Como discípulo me negarei, para que você seja o primeiro em mim. Vamos terminar cantando. Não a minha vontade, mas sim a tua. Não é o que quero fazer, mas o que você quer que eu faça. Não a minha vontade, sim a tua. Não é o que quero fazer, mas o que você quer que eu faça. Amém, Senhor. Nessa manhã, nós pedimos que o nosso coração seja submisso à Sua vontade, como verdadeiros discípulos que negam a si mesmo, tomam sua cruz dia a dia e seguem o Mestre. Senhor, eu oro para que nessa escola o Senhor esteja formando também em nós o coração de discípulos, não apenas de seguidores,
mas de pessoas que entenderam o poder da renúncia e da obediência. No nome de Jesus, oramos, Senhor. Amém. Você pode sentar em seu lugar. Quero chamar aqui o pastor Vitor. O pastor Vitor é da Vitória do Espírito Santo, então ele é duplamente ungido, né? Conhecemos o Vitor no OnThing em Campinas, através do Géser. O Géser é um grande amigo nosso, já esteve aqui várias vezes. E eles estavam conversando e lanchando, e o Géser me apresentou o Vitor. E depois, então, eu comecei a conhecê-lo mais através das ministrações, do CD que ele tem, as músicas que ele estava cantando. E então a gente começou a manter contato já há um tempinho, e Deus então providenciou que fosse agora, que fosse nessa escola, né, a vinda do Vitor. E ele só vai estar conosco hoje, então a gente vai assim sugar mesmo ao máximo, né? Ele chegou em Recife de madrugada, aqui em Garanhuns 6h30 da manhã, ou seja, praticamente não dormiu, e após o culto da noite já vai pegar a estrada novamente para pegar o voo, chegar às 5 da manhã em Vitória. Então ele vai ter aí um dia e meio bem intenso, né? Mas eu creio que o Espírito Santo está renovando as forças dele. Então vamos orar nesse momento para que o Senhor possa usá-lo de acordo com o que Ele quer falar aos nossos corações. Senhor, quero te agradecer por recebermos aqui em Garanhuns, Senhor, teu servo. Obrigado pela disposição dele em vir aqui, Senhor, repartir conosco o dom que o Senhor tem dado a ele. E eu peço, Senhor, que sejamos edificados através desse dom. Em nome de Jesus, que haja uma unção especial sobre ele, sobre nós, sobre esse ambiente, para liberar a palavra revelada aos nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Obrigado. Bom dia. Boa tarde. Não, faltam 7 minutos para boa tarde. A gente vai até que horas, pastor? 15 para 1. Ok. Bom, antes de começar, também queria agradecer pastor Marcos, sua família, por me receber aqui. É um privilégio, eu sempre ouvi tanto falar dessa escola de adoradores em janeiro, e é um privilégio para mim poder estar aqui também. Tanta gente legal que já veio ministrar, tanta gente de Deus que já derramou tanto aqui. É uma honra poder participar dessa construção. Eu vejo que nós somos apenas uma parte daquilo que Deus está fazendo, né? Nós não temos a verdade inteira, nós somos apenas uma porção daquilo que Ele está fazendo. E eu espero que nesse dia, junto com vocês, se vocês, né, me suportarem, durante todo o dia a gente vai estar ministrando várias vezes aqui. E eu quero ser parte da obra de Deus também na sua vida. Amém? Antes de eu começar a ensinar e falar daquilo que Deus colocou no meu coração, eu queria chamar a sua atenção para uma mesa de materiais que a gente trouxe lá atrás. A gente trouxe um monte de livros diferentes, com vários aspectos diferentes da vida cristã para fortalecer você. Nós temos ensino muito bom, muito de qualidade sobre a volta de Jesus, sobre o fim dos tempos e como preparar o nosso coração para encontrar com o Senhor. Se esse é um assunto que interessa a você, nós temos vários livros lá que vão ser do seu interesse e vai ser para o seu benefício. A gente tem um livro que a gente publicou no Brasil, do iHop, que chama Fim dos Tempos Simplificado, que é, para mim, a melhor maneira de você começar a entender e pensar sobre a volta de Jesus. A verdade é que a forma como a gente pensa sobre o fim influencia como a gente vive agora. E se você pensa que Jesus vai voltar a qualquer hora e que a gente vai abandonar essa terra e deixar todos esses problemas para trás a qualquer instante, a gente vai viver agora com essa mentalidade, tipo assim, né, que se lasque esse mundo. E eu quero, ainda bem que eu vou morar no céu, mas eu quero te dizer que tem muita coisa envolvida no assunto da volta de Jesus, que nós precisamos preparar o nosso coração para isso. Quando Ele vier, quando nós encontrarmos com Ele, nós precisamos estar preparados. Esse é o dia mais importante da sua vida.
É o dia onde tudo que você nasceu para ser vai começar a acontecer de fato. Então eu queria destacar esses ensinos para você, do Fim dos Tempos Simplificado. Temos outros livros como O Único Rei, que é um livro sobre como o papel de Israel é importante na volta de Jesus, também se for do seu interesse. A gente tem também livros de teologia, mas um dos meus assuntos favoritos que é Cristologia, que é estudar sobre a pessoa de Jesus e crescer no conhecimento a respeito de quem Ele é de fato, a pessoa dele. Sabe que Jesus é uma pessoa, e uma pessoa ele tem características, ele tem uma personalidade, ele tem atributos que são dele, só dele, alguns que ele compartilha com a gente, alguns que são exclusivamente dele, alguns que a gente consegue entender mais, alguns que é muito difícil de compreender, mas Jesus é tão glorioso que ele fez o trabalho de estar na terra, né, tinha como finalidade revelar quem é o Deus invisível. E ao olhar para Jesus nós podemos ver Deus, nós podemos conhecer quem Deus é. Então esse é um assunto também muito importante. Eu queria destacar para você um livro que chama O Conhecimento do Santo, né, que é um clássico do Tozer, e é um livro que foi recentemente lançado no Brasil. O Conhecimento do Santo tem sido um dos meus livros favoritos. A gente fez uma série sobre ele agora na igreja, né? São vários capítulos sobre atributos de Deus, sobre detalhes sobre quem Deus é, detalhes sobre quem Jesus é. Quando você fecha o olho, quem que você adora? Você sabe quem você adora? Jesus tem detalhes e que nós podemos ver através das Escrituras. Queria motivar você para mergulhar também na cristologia, no conhecimento de Deus. A gente tem outros livros também sobre dinâmicas da vida. Por exemplo, a gente tem um que se chama Em Busca da Alma Feminina. Eu estou vendo aqui uma quantidade significativa de mulheres. Queridas, vocês precisam entender qual é o plano de Deus para a sua feminilidade. Não deixa a cultura ditar como você deve viver como mulher, mas viva de acordo com a vontade de Deus nas Escrituras para uma mulher viver ao máximo. Sabe, a igreja e o evangelho é aquilo que potencializa o papel da mulher. Não é um lugar para a mulher se sentir castrada, nem tolhida, nem impedida de florescer. Mas quando nós descobrimos o plano de Deus maravilhoso e a beleza real, interna, que cada uma de vocês carrega, vocês vão viver uma vida deslumbrante, uma vida ao máximo. Então eu queria recomendar para vocês também livros sobre a vida, né? Em Busca da Alma Feminina, e o lado masculino se chama A Grande Aventura Masculina. Hoje existem homens que ainda são meninos, porque eles ainda não entenderam a responsabilidade de engajar na aventura, na missão que é se tornar um homem. E hoje a adolescência ela vai se estendendo, se estendendo. A gente tem, né, jovens imaturos de 40 anos de idade. E às vezes até mesmo casados, mas que passam mais tempo com o videogame do que com a palavra de Deus ou com a sua própria família, sua esposa. Então, se você também deseja crescer na sua hombridade e descobrir melhor o seu papel, a gente tem feito lá em Vitória um grupo de estudos só com os jovens, para que eles possam entrar na sua identidade de homem, para que eles possam assumir papel de liderança, para que eles possam arriscar e liderar. No meio dessa geração, a gente tem esse livro também para recomendar para vocês. E, sei lá, tem um monte de livro lá, passa lá, né, passa no cartão, dá um jeito. Nosso negócio não é vender livros, mas é edificar a igreja, promover uma cultura sadia, né? Eu acredito que uma mensagem que você vai ouvir hoje vai impactar você agora, mas um livro que você lê e tem ele sempre ali guardadinho, é uma coisa que você sempre pode revisitar, que você sempre pode dar uma olhadinha naquele capítulo mais especial. Faz toda a diferença você ter a sua própria biblioteca, você ter seus próprios recursos para consultar na sua jornada de conhecimento de Deus, amém? Queria indicar esses livros para vocês. Na sessão da tarde, na sessão da noite, vou trazer outros materiais que a gente também tem aqui para recomendar. Bom, abra sua Bíblia comigo em Mateus, no capítulo 6. Eu vou tentar fazer uma série de mensagens hoje, já que eu tenho o privilégio de pregar 3 vezes na sequência.
Então, se você me acompanhar durante o dia, vai ser melhor do que só você vir de noite, né? Você vir hoje, agora de manhã, você está com a gente de tarde. Sei que é puxado um pouco para a agenda, para o nosso corpo físico, mas a gente vai ter tempo para descansar um dia. Bom, eu quero falar para vocês sobre algo que Deus está fazendo nos nossos dias, algo que Deus está fazendo na terra, algo glorioso que está no coração de Deus, no seu plano, para preparar uma noiva madura, equivalente, ou que seja de um jugo igual, equivalente para o seu filho. Quando Jesus volta, ele volta para uma igreja madura. Quando ele volta para encontrar uma igreja preparada, adornada, né? Ela se prepara, é uma igreja que ela é automotivada, ela não é uma igreja de domingo nem de conferência, mas ela é uma igreja que ama Deus de todo o coração, mesmo diante da morte. Mas como que Deus pode preparar um tipo de pessoa assim, sendo que até então os nossos modelos de pastoreio e de discipulado têm treinado pessoas para dependerem muitas vezes do homem para consultar Deus? E nós precisamos de pessoas que se conectem com Deus e que tenham um coração tão vivo e tão confiante no amor dele, que nem mesmo a morte é suficiente para deixar eles amedrontados. Eu sei que dias estão vindo onde todos nós vamos precisar considerar a seriedade de seguir Jesus. Hoje seguir Jesus para a gente não custa pouco, né? Hoje é uma opção individual, você não tem que prestar conta de nada para ninguém, mas hoje em dia a igreja do Ocidente é como se fosse uma piada perto da igreja do Oriente ou do Oriente Médio, porque a forma como nós vivemos cristianismo tão displicentemente, tão de forma relaxada, como se o amanhã da seriedade do cristianismo nunca fosse chegar. Sabe, os irmãos chineses, tudo que eles estão enfrentando, os irmãos no Oriente Médio que estão sendo mortos por causa da decisão deles de seguir Jesus. Mas como que Deus prepara uma noiva madura desse jeito? Como que Deus prepara uma igreja que vai o amar acima de todas as coisas? Eu acredito que o que Deus está fazendo é uma estratégia bem simples, é fazer a gente sentar na sua presença e ter os olhos do nosso coração iluminados para que nós possamos ver quem Ele é. Quando a gente senta e espera na sua presença, a promessa sacerdotal em Levítico é que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós, que a luz da tua face, a luz da tua glória resplandeça sobre nós e nos enche de paz. Então, eu acredito que a estratégia de Deus é muito simples. A estratégia de Deus, se eu acredito que Deus está falando alguma coisa para a igreja hoje, senta na minha presença e coloca os seus olhos em mim. Olha para mim. Aqueles que têm os olhos em mim jamais serão confundidos. Nunca se viu um Deus como o nosso, que trabalha em favor daqueles que sentam e esperam nele. Então, nós estamos descobrindo uma outra faceta de Deus, diferente do que o protestantismo brasileiro tem forçado a igreja a ser, ou viver com base no desempenho, viver com base naquilo que são números e resultados. Nós estamos indo para um momento onde o que vai ser valoroso vai ser o tempo de qualidade que nós temos com Deus, mais do que o resultado que nós temos diante dos homens. Sentar diante de Deus e contemplar quem Ele é na sua beleza, na glória da sua formosura, vai ser, na verdade, o nosso maior galardão, a nossa maior recompensa. Quando Abraão encontrou-se com Deus e Deus prometeu para ele grandes coisas, acima de tudo, o que Deus prometeu para Abraão é que eu vou ser o seu galardão, eu vou ser a sua parte, eu vou ser a sua herança, eu vou ser a sua maior possessão. E hoje nós vemos tantas coisas como importante dentro da dinâmica da igreja, a gente vê tantas coisas como valor, mas eu acredito que Deus, para preparar uma igreja madura para se encontrar com o seu Filho,
e ser uma ajudadora idônea para Ele, Jesus está convidando a gente para sentar debaixo novamente das suas asas, olhar para a sua face, ser iluminado pela luz que emana do seu semblante e ser cheio de paz. Ser cheio de paz. Tem tanta gente hoje na igreja fazendo tanta coisa para Deus, com o coração tão atribulado, com doenças emocionais e com diversas dinâmicas na vida que não consegue administrar nem a sua própria família, mas a presença de Deus, a garantia de se sentar diante da face de Deus é que a luz do seu semblante nos encha de paz. Então eu acredito que essa é a estratégia de Deus, preparar um lugar onde pessoas possam simplesmente sentar diante de Deus. E o que você vai fazer? Nada. Ele é suficiente, Ele é mais que o bastante. Isso não quer dizer que a gente não vai fazer nada mais, mas isso quer dizer que Deus vai restaurar um valor em nós, onde simplesmente sentar na presença dEle vai ser a nossa prioridade, sabe? Sentar e estar com Ele, aguardar por Ele, né? Não importa se a oração tem uma resposta ou não, o que importa é a presença. Não importa se demora ou se é rápido, o que importa é a presença. O que importa é a luz da sua face resplandecendo sobre o meu coração, me trazendo a vida de novo. Então, talvez esse seja um conceito diferente para você, mas isso está acontecendo no mundo inteiro. Deus está levantando pessoas para mobilizar locais, ou para promover ambientes onde pessoas possam sentar regularmente na presença de Deus e consistentemente ter uma vida de oração, ter uma vida de contemplação, ter uma vida de meditação nas Escrituras. E para você ter uma ideia, os nossos amigos dos Estados Unidos fizeram uma pesquisa no ano 99 a respeito de quantos lugares no mundo havia oração 24 horas acontecendo. Quantos lugares no mundo existiam em 99 que você podia sentar na presença de Deus e você não tinha que provar nada para ninguém. Você podia simplesmente a qualquer hora do dia ir ali e experimentar e desfrutar da presença de Deus. E nessa pesquisa eles contaram mais ou menos 15 a 20 lugares onde funcionavam adoração e intercessão 24 horas por dia, né, no ano 99. 15 anos depois, eles fizeram essa mesma pesquisa e, para o espanto deles, eles conseguiram contabilizar mais de 10 mil lugares que está funcionando a adoração de dia e de noite. Um lugar onde as pessoas podem, né, sentar a qualquer hora do dia e simplesmente desfrutar da presença de Deus. De 15 para 10 mil em 15 anos. Eu não sei a proporção, mas eu quero te dizer que se nós estamos com os olhos abertos para ver o que Deus está fazendo na nossa geração, nós devíamos abraçar aquilo que Ele está fazendo. Em cada geração Deus faz algo poderoso, Deus restaura uma verdade, mas nos nossos dias, Deus está restaurando um valor perdido na sua igreja, um valor que ficou por anos esquecido e negligenciado, que é a prioridade da presença, a prioridade da pessoa de Jesus, que é contemplar quem Ele é e simplesmente gastar horas com Ele. E isso está acontecendo na sua geração. Você pode dizer que nos seus dias, algo poderoso que Deus está restaurando é o fato de que Ele é digno da sua atenção e da sua devoção e de sentar na presença dEle, não para provar nada para ninguém, mas simplesmente porque Ele é glorioso e merecedor. Então, isso é algo que está acontecendo hoje, mas isso tem a ver com algo que é orado todos os dias, milhares de vezes. Quantas vezes a oração do Pai Nosso é orada por dia? Em quantos milhares de lugares no mundo? E a oração do Pai Nosso, ela é bem clara logo no seu começo. Ela começa dizendo assim, e eu pedi para você abrir no Mateus 6, no versículo 9 e no versículo 10. Diz o seguinte: portanto, quando vocês orarem, orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus, ele está ensinando que a nossa nova
a nossa maneira de engajar com Deus, a nossa maneira de conectar em oração, ela é a partir do ponto de vista de como é no céu. Isso aqui não são só palavras bonitas, combinadas, para que a gente possa repetir elas, achando que por repetir a gente tem resultado, mas Jesus está ensinando que a sua vida de oração, ela não está baseada nas coisas da terra, mas nas coisas do céu. A realidade é que quando você fecha os seus olhos, nós entramos pelo novo e vivo caminho que nos dá direto acesso a um lugar chamado Sala do Trono. E esse lugar não é uma ideia, esse lugar é um lugar real. E sabe o que tem lá na Sala do Trono? Existe uma cadeira disponível para eu e você sentarmos, porque a palavra de Deus nos garante que nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. A sua vida de oração não é uma ideia, a sua vida de oração é o quanto você crê que aquilo que Jesus já conquistou para você já está disponível. Hebreus nos garante que pela sua própria carne Ele provê acesso pelo novo e vivo caminho direto para o lugar onde Ele está. Você não precisa morrer para ir para o céu, você pode orar e ir ao céu, você pode orar a partir do céu. A sua vida de oração pode ser muito mais dinâmica se você simplesmente acreditasse que você não vai assentar com Cristo quando você morrer, mas que nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Existe um lugar preparado para você sentar juntamente com Jesus, onde Ele está agora. Se você não pensa a respeito de onde Ele está agora, obviamente você vai achar que Ele está em qualquer lugar, mas a palavra de Deus nos afirma que Ele está assentado à direita do Pai, onde Ele aguarda que todos os seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. Jesus, Ele está sentado num lugar real. Jesus está fazendo uma atividade real. Você sabe o que Jesus faz? A palavra de Deus nos garante em Hebreus que Ele vive eternamente para interceder. Este é o ministério de Jesus. Esse é o ministério glorioso de Jesus, que Ele nos convida para sermos participantes. Por isso que quando Ele ensina a gente a orar, Ele fala, quando você for orar, você vai orar do céu para a terra. Você não vai orar da terra tentando gritar para que a sua oração talvez passe do telhado. Não, você tem certeza de que quando você ora, você está juntamente comigo onde eu estou. Essa é a oração dele em João, no capítulo 17. Pai, eu desejo que eles estejam comigo onde eu estiver e que eles vejam a minha glória, a glória que você me deu antes da fundação do mundo. Então Jesus, ele está orando, amém? Jesus não está de boa, de braço cruzado, assim meio entediado, rodando o Instagram para o tempo passar. Ele tem uma vida de oração consistente e ele está orando, mas o que ele está orando? Pai, eu desejo. Sabe, o Deus que tem tudo, Ele deseja uma coisa só. Não existe nada que nós pudéssemos dar para Deus que o faria mais rico. Não existe nada que nós pudéssemos dar para Ele que o faria mais feliz, ou que ele sente falta de alguma coisa. Mas a única coisa que Ele deseja é que você esteja com Ele agora, onde Ele está. Será que nós acreditamos no que a palavra de Deus promete a respeito da nossa própria vida de oração? A nossa vida de oração não é um esforço que a gente tem para se manter mais santo, mas a nossa vida de oração nada mais é do que dizer sim para ser a resposta da oração que Jesus está fazendo. Pai, eu desejo que Ele esteja comigo. Pai, eu desejo que eles sentem na minha presença. Pai, eu desejo que eles venham aonde eu estou e que eles possam ver e contemplar a glória que você me deu. Jesus está orando para que você tenha uma vida de oração. Agora eu te pergunto uma coisa: você acha que Jesus vai ter alguma oração não respondida? Você acha que Jesus ora certo? A gente que ora assim meio mais ou menos, né? Vai que cola, né? Vou pedir isso aqui porque, né? Vai que dá vontade de... A gente não sabe. Mas Jesus, Ele falou várias vezes
no livro no Evangelho de João, a respeito da sua vida de oração. Ele falou: Pai, eu sei que você sempre me ouve. Jesus não tem nenhuma oração que não vai ser atendida. E eu acredito que a oração mais profunda do seu coração é a oração que revela o seu desejo. E ele fala: Pai, eu desejo que aqueles que você me deu. Quem foi dado a Jesus aqui por Deus? Você sabe que você é a herança de Deus? Você é o prêmio de Deus. De toda essa confusão que é a história da humanidade, sabe o que Deus ganha? Deus ganha você. Você é o prêmio dele. Você é o interesse dele. E ele ora pelo seu destino. Ele não simplesmente te botou no mundo e falou assim: vai lá, filhão, faz teu nome. Não, ele está orando por você. Ele está orando para que você chegue lá. Ele está orando para que você chegue bem no final. Ele está orando para que você viva uma vida abundante. Jesus ora por você. Jesus intercede por você para que você tenha uma vida de oração. E Ele nos pede para que quando a gente ore, nós façamos como é no céu. O plano de Deus de estabelecer mais de 10 mil lugares no mundo inteiro, onde a oração e adoração acontecem 24 horas por dia, é para que seja feito na terra como no céu. Nós temos algumas oportunidades maravilhosas nas Escrituras de olhar através da ótica desses santos homens que escreveram as Escrituras e perceber coisas magníficas, gloriosas, poderosas que estavam acontecendo no céu. A maior visão do céu, obviamente, está no livro de Apocalipse, e nós podemos observar no capítulo 4 e no capítulo 5, quando João, ele vê uma porta no céu aberta, e ele ouve uma voz dizendo para ele: ei, sobe aqui. Imediatamente ele se encontra em espírito, e ele começa a ver e ouvir coisas impressionantes. Mas eu quero destacar algumas coisas que João vê, para que nós possamos entender que se nós vamos fazer na terra como no céu, nós precisamos entender como é no céu, amém? Não tem como você fazer na terra como é no céu, se você não tem ido lá. Não tem como você fazer na terra como no céu, se você não é um frequentador assíduo da sala do trono. Não tem como você fazer na terra como no céu, se você não entende o que está acontecendo agora, exatamente agora, diante do trono de Deus. Apocalipse no capítulo 4 e no capítulo 5, são visões de Deus, visões de João, a respeito daquele que está sentado no trono e do Cordeiro de Deus. Ele começa a descrever com detalhes o ambiente onde Deus está. Ele começa a dizer e dar detalhes a respeito do lugar a partir do qual Deus decreta e as coisas acontecem. A sala do trono nada mais é do que o centro de controle do universo, a partir do qual todas as coisas que existem vieram a existir. Foi por causa da palavra de Deus liberada naquele trono que você veio a existir. Efésios no capítulo 1 diz que Deus sonhou conosco, nós fomos concebidos antes mesmo da fundação do mundo. Deus deseja você, e pela palavra do seu poder, Ele fez todas as coisas virem a existir. E João dá para a gente descrições detalhadas a respeito do trono e daquele que está sentado no trono, a respeito dos seres ao seu redor. Ele diz que aquele que está sentado no trono, ele é semelhante a uma pedra de sardônio. Não sei se você já viu, mas bate no Google depois, sardônio. É vermelho vivo, é em chamas. João ele não tinha como descrever, então ele fala, é tipo uma pedra de sardônio. É tão ardente, é tão em chamas, ele está literalmente queimando e ardendo. Quando você olha para aquele que está sentado no trono, você vê, é um leão, mas você vê também ele é um cordeiro, ele nunca deixou de ser um. Mesmo quando ele estava sendo crucificado, ele nunca deixou de ser um leão. Mesmo quando ele vem para conquistar e esmagar todos os seus inimigos,
Ele nunca deixa de ser um cordeiro, porque Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Quando você olha para aquele que está sentado no trono, você vê que Ele é o Filho humano de Davi prometido, o Filho humano prometido ao rei Davi, o herdeiro do trono de Israel. Ele é homem, Ele é Deus, Ele é glorioso, Ele é cheio de toda a plenitude de Deus, mas nós podemos olhar e conceber quem Ele é quando a gente percebe as coisas que estão acontecendo no céu. A gente vê que nesse trono, nesse ambiente de trono, existem vozes, trovões, relâmpagos, existe uma qualidade infinita de luz, áudio e efeitos especiais que nada nesse mundo se compara. Nenhuma beleza que você possa olhar com esses olhos naturais se comparam com a beleza que você pode contemplar com os olhos espirituais que Deus deu para você. Por isso que o apóstolo Paulo ora, não para que os seus olhos físicos sejam curados, mas para que os olhos do seu entendimento, os olhos do seu coração possam se abrir, para que você possa ver, aquele que está sentado no trono. Quando você observa, ao redor do trono existem 4 seres viventes, 24 anciãos, todos eles lançam as suas coroas aos pés daquele que está sentado no trono. Sabe, a palavra de Deus, Ele vai dando detalhes a respeito do que está acontecendo e como as pessoas estão interagindo naquele lugar. Só em Apocalipse 5 existem 5 canções diferentes que eles estão cantando por causa daquele que está assentado no trono. Obviamente, os 4 seres viventes, eles têm em uma mão harpa e na outra mão eles têm taças. A harpa, obviamente, é um instrumento musical que fala de adoração. A taça é uma coisa misteriosa, mas o anjo ele revela que as taças estão cheias de incenso e o incenso são as orações dos santos. Então a gente vê que no céu e diante do trono, as principais pessoas, os principais seres encarregados de liderar o céu, eles estão conduzindo tudo o que eles fazem com adoração e com oração, com intercessão. Na verdade, esse é o ministério glorioso eterno de Jesus, ser o intercessor para sempre. Mas se nós não vamos lá para ver, ou se nós não pensamos a respeito das descrições do ambiente do trono de Deus, como que a gente vai fazer na terra como no céu? Na terra como no céu não é implementar uma estratégia de igreja, mas na terra como no céu é reproduzir o que está acontecendo no céu exatamente agora. O profeta Isaías, 800 anos antes de João, ele vê exatamente a mesma coisa. Ele vê seres viventes no capítulo 6 de Isaías. Com 2 asas eles voam, com 2 asas eles cobrem os pés, com 2 asas eles cobrem os rostos. E eles cantam, eles proclamam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, e toda a terra está cheia da sua glória. Quando eles falam isso, o lugar treme, o lugar balança, a orla do seu vestido enche toda a casa. Existe uma atividade sobrenatural que acontece quando a dignidade de Deus é declarada na terra como no céu, ou diante do trono de Deus. Quando eles declaram a santidade de Deus, o lugar treme. É a mesma experiência que os irmãos de Atos, mesmo quando estavam sofrendo perseguição, no capítulo 4, eles se juntam e começam a orar o Salmo capítulo 2, ó Senhor, vê a afronta que eles estão levantando contra você e contra o seu ungido, mas unge a tua igreja para que nós possamos pregar o glorioso evangelho de Jesus. E enquanto eles oram, o lugar treme, na terra como no céu, porque eles estão operando na mesma dinâmica. A igreja precisa entender que para ser na terra como no céu, nós precisamos reproduzir aquilo que está acontecendo lá. Nós precisamos mobilizar, preparar um ambiente para que aquilo que está acontecendo no céu possa também se dar aqui entre nós. Por isso que Jesus está falando: ei, quando vocês forem orar, vocês orem para o Pai que está no céu. Vocês vão para o céu
para falar com o Pai. Vocês não precisam gritar muito alto, como se Deus estivesse distante. Mas a sua vida de oração inclui o fato de que você tem acesso direto ao Pai. Onde o Pai está? O Pai está no céu. Perdão. A finalidade da oração é trazer o reino de Deus e a vontade de Deus para a terra. Mas nós precisamos observar aquilo que está acontecendo no céu. Eu quero te indicar Apocalipse 4, 5, Isaías capítulo 6, Daniel capítulo 7, Ezequiel capítulo 1. São todos textos onde nós vemos esses homens de Deus interagindo e vendo como é o ambiente do trono de Deus, como é no céu. E nós sempre vamos ver que aquele que está sentado no trono, eles estão dando glória, louvor, adoração. Essa ideia da sala de oração, esse conceito da sala de oração não é uma ideia que está surgindo agora. Na verdade é um plano eterno de Deus. E na verdade é a ferramenta que nos prepara para ser uma noiva madura. O problema de qualquer outra ferramenta é que elas precisam de resultados para se provar. A sala de oração, ela não precisa de resultados para se provar, porque a recompensa dela é o próprio Deus. Você não precisa provar nada para ninguém. Você simplesmente precisa sentar diante dele e ter o seu coração aquecido pela luz que emana do seu semblante. Sabe, o Senhor tem pegado meu coração com o fato de que Deus nos dá o privilégio de estar diante dele. E nós amamos tanto a parte de fazer coisas para ele, mas o nosso chamado essencial, o nosso chamado principal como sacerdotes é simplesmente estar diante dele. É parar e deixar com que a luz da sua face ilumine os nossos corações, ilumine os nossos rostos e nos encha de paz. Eu amo como Jesus nos ensina a orar, mas Jesus ensinou a oração do Pai Nosso 2 vezes, você sabia disso? A primeira no começo do seu ministério, aqui no Sermão da Montanha. Capítulo 6 de Mateus é a primeira vez que Jesus ensina os seus discípulos a orar. Só que eu consigo imaginar os discípulos tão impressionados com o ministério de Jesus, com os resultados, com as curas, com a multiplicação de pão, com a multiplicação de peixe, com os mortos ressuscitando, com tanta coisa legal acontecendo. E eles assim ouvindo Jesus no Sermão da Montanha, e a mensagem entrando por aqui, saindo por aqui, enquanto eles estão simplesmente felizes de estar do lado do cara mais importante da história. Uau! Eu sou parte do ministério de Jesus. Olha que legal que eu sou. Olha que legal, eu sou crente. Eu estou na igreja. Olha que legal, eu sou parte daquilo que Jesus está fazendo, mas a gente não presta atenção naquilo que Ele está falando. A gente não abraça a preciosidade de cada palavra que sai da sua gloriosa boca. Acontece que em Lucas capítulo 11, Jesus precisa ensinar os discípulos a mesma oração, mas agora é diferente. Em Lucas capítulo 11, os discípulos se aproximam de Jesus e eles falam o seguinte: ei Jesus, será que teria como você ensinar a gente a orar? Será que teria como você ensinar a gente a conectar com Deus? Agora as coisas mudaram de lugar, porque Jesus está falando em Mateus 6 a mesma oração que ele ensina em Lucas 11, só que em momentos separados do seu ministério, um no começo, outro perto do final. Mas o que acontece no final é que os discípulos entenderam, eles entenderam o papel da relevância da vida de oração no ministério de Jesus. E se você vê em todos os 89 capítulos dos 4 evangelhos, você nunca vai ver os discípulos perguntando: ei Jesus, ensina a gente a pregar. Ei Jesus, ensina a gente como expulsar demônio. Jesus, qual que é o modelo mais legal de discipulado?
treina a gente. Eles nunca perguntaram isso para Jesus. Jesus, como é que é esse negócio de cuspir no chão, fazer um barro, passa no olho e o cara vê? Ei, ensina para a gente o passo a passo. Como é que é? Fala para a gente. Eles nunca pediram isso para Jesus. A única pergunta ministerial que eles fazem para Jesus é a seguinte: ensina-me a orar. Dá uma olhadinha comigo em Lucas 11. Lucas 11, capítulo 1. Um dia, Jesus estava orando em certo lugar. Quando acabou, disse-lhe um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Jesus, no capítulo 2, no versículo 2, ele continua. Então ele lhes disse: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome e venha o teu reino. Ele começa a dar exatamente a mesma oração que ele ensinou em Mateus 6. Mas a diferença é que agora os discípulos entenderam o lugar de preeminência da vida de oração no ministério de Jesus. Eles viam que Jesus consistentemente saía e se retirava para estar com Deus. Ele possuía uma vida de oração, mesmo no volume das suas atividades ministeriais. Logo no começo do seu ministério, ele cura, ele prega a manhã inteira na sinagoga. Quando ele chega na hora do almoço, ele vai para a casa de Pedro e lá a sogra dele está doente. Ele cura a sogra de Pedro para ela fazer o almoço, né? E aí ela prepara aquela carne de bode maravilhosa, né? Aquela especiaria. E aí então, quando ele cura aquela mulher, a cidade inteira vem para a porta da casa. E aí então ele começa a orar por todas as pessoas e curar todas as pessoas. Sabe o que ele faz depois de curar todo mundo? Ele vai para um lugar deserto, onde ele continua com a sua vida de oração. A atividade ministerial nunca roubou Jesus da sua vida de oração. Jesus nunca trocou os resultados do ministério pela sua comunhão com Deus. Ele nunca trocou o seu tempo secreto por causa da performance que ele tinha em público. Muitas vezes a gente acha que nós somos aprovados por causa daquilo que a gente faz diante dos homens, mas aquilo que realmente nos aprova é quem nós somos diante de Deus. E os discípulos conseguiram reparar isso nos 3 anos e meio que eles conviveram com Jesus. Jesus tem uma vida consistente de oração e essa é a fonte do poder que ele desempenha. As suas curas, a sua palavra poderosa. Por que as pessoas são salvas? Por que as pessoas são curadas? Por que milagres acontecem? Não é nada mais, nada menos do que resultado da sua própria vida de oração. E aí então os discípulos fazem a pergunta mais importante do mundo: Jesus, ensina-nos a orar. Tão simples, mas tão profundo. Essa é a pergunta que muda tudo. Porque enquanto nós estamos fazendo a pergunta errada, nada muda. Mas todas as coisas mudam quando nós acessamos fazendo a pergunta certa. E nós fazemos o pedido de acordo com a vontade de Deus. Quando a gente pede coisas fora da vontade de Deus, ele dá um sorriso e fala: que bonitinho, mas se eu te der isso, eu vou destruir a sua vida. Sabe, eu não vou te dar isso agora não vai cooperar com você. Mas quando nós fazemos uma pergunta e a resposta vem tão imediatamente, Jesus não pensa 2 vezes, ele começa a ensinar eles no caminho que leva eles ao Pai. Essa é a pergunta que muda tudo. Mas essa não é a pergunta que nós temos feito tão frequentemente. Essa pergunta não é tão relevante hoje em dia. Nós temos feito tantas perguntas e nós temos trazido tantas pessoas para falar de tantas coisas humanas que dão resultados humanos.
Nós precisamos ser as pessoas que param diante de Jesus e falam: ei Jesus, me ensina a orar, me ensina a ter uma vida de oração, me ensina a conectar contigo. Eu quero aprender a orar, assim como você ora, assim como você orou, assim como os discípulos de João foram treinados. Eu quero orar. Mas sabe de uma coisa? Lucas 11, ele está logo depois de Lucas 9. E Lucas 9 é aquilo que eu chamo do ápice do que pode ser uma vida de oração. Eu não vou ler o texto inteiro, mas eu queria ler com vocês alguns versículos de Lucas 9, para que vocês possam entender um pouco daquilo que Deus está chamando a gente para ter e para experimentar quando Ele chama a gente para orar. Ele não está chamando você para uma tortura no quarto. Ele não está chamando você para aquela hora de pagar o preço. Ele não está chamando você para o pior momento do seu dia, onde você tem que orar, onde você não tem que nada. Orar tem que sair da lista das coisas que a gente tem que fazer para as coisas que a gente pode fazer, para as coisas que a gente gosta de fazer. Lucas 9, 28, cerca de 8 dias depois dessas coisas, tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu ao monte a fim de orar. Imagina, Jesus chega para os seus discípulos e fala: Pedro, Tiago, João, vamos subir para orar? Vamos subir a montanha para orar? E os caras ainda não tinham entendido, eles ainda não tinham pedido: ei, ensina a gente a orar. E eles falaram assim: mais uma vigília. Lá vai Jesus. Mais uma reunião de oração. Mais um turno. Mais uma vez. Fazer o que, né? É o mestre. Tem que obedecer, né? E aí então eles sobem a montanha inteira, porque Jesus chama eles para orar. Sabe o que acontece? Sabe o que acontece quando eles começam a orar? Os caras começam a dormir. Versículo 32. Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono. E eles oram, eles sempre dormem na hora de orar. Alguém se identifica com isso aí? Amém? Glória a Deus. Ô glória. Sabe aquela oração que você começa de noite e só fala amém de manhã? Jesus chama eles para uma reunião de oração e eles dormem. Sabe, dormir não é uma coisa ruim. Dormir não é uma coisa ruim. Você sabe que na parábola das 10 virgens, todas elas dormem, tanto as que têm óleo quanto as que não têm óleo. Porque dormir faz parte da vida natural, faz parte do processo natural. Mas alguém precisa fazer uma vigília, alguém precisa ficar acordado. Não todo mundo todo dia, mas nós, como família de Deus, podemos organizar as nossas vidas para que diante de Deus o louvor e a adoração e a intercessão nunca cessem. Mesmo que a gente tenha que dormir depois, mas alguém precisa ficar acordado em alguma hora. Assim como eu não dormi hoje de noite, para estar aqui com vocês, por causa da importância de estar aqui com vocês, por causa do privilégio de poder abrir a Bíblia e falar sobre ela. Dormir não é necessariamente negativo, mas quando a ênfase aqui, nesse capítulo, é que todos eles dormiram, igual as virgens, todos dormiram. Jesus chama eles para orar, e todos eles dormem. Não julgue Pedro mal, porque provavelmente a gente faria também a mesma coisa depois de subir uma montanha.
A gente ia querer, né, nem que fosse colocar uma pedra como travesseiro, igual Jacó. Mas o que acontece é que eles veem, depois quando eles acordam, eles veem Jesus transfigurado. Dá uma olhadinha no versículo 29. Estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e resplandecentes. Jesus mostrou quem ele realmente era no lugar de oração. É possível ver quem Jesus é de verdade quando nós paramos para orar. A palavra de Deus diz que ele transfigura a aparência do seu rosto. Apocalipse capítulo 1. O seu rosto é semelhante ao sol no meio-dia. Os seus olhos são como chamas de fogo. O seu cabelo é como a lã, como a neve. Da sua boca sai uma espada afiada. Toda a beleza e toda a glória do rosto de Jesus glorificado estava disponível para se ver nessa reunião de oração. As suas vestes ficaram brancas. Apocalipse capítulo 1 fala que ele possui vestes talares. Ele está vestido com um cinturão de ouro. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele tem pés como um latão de bronze. Ele é glorioso. E aí então, esses caras que subiram para a reunião de oração, eles começam a ver Jesus como ele realmente é. Eles começam a ver Jesus como ele realmente é. E isso é a possibilidade da sua vida de oração. A possibilidade da sua vida de oração não é vencer o pecado. A possibilidade da sua vida de oração é ver a glória que Jesus possui antes da fundação do mundo. Já parou para pensar o quão glorioso ele é? Já parou para pensar o quão forte brilha a luz da tua face, mais do que qualquer tela de telefone, mais do que qualquer outra fascinação que chama tanto a nossa atenção? Eles viram Jesus como ele realmente é. A primeira resposta, e a resposta óbvia de Pedro, é querer habitar naquele lugar. Jesus não censura Pedro, mas ainda não era a hora de se preparar um lugar para habitar. Porque não é a tenda que Pedro constrói, é a tenda que Davi construiu, que precisa ser reedificada. E isso é um assunto para uma outra oportunidade, mas o desejo de habitar e de permanecer no lugar onde nós vemos Jesus glorificado acontece quando nós vemos Jesus como ele realmente é. A gente vê Jesus interagindo com Moisés, com Elias, ele interagindo com a lei, com os profetas, e a voz estrondosa saindo do céu como um relâmpago: este é o meu filho, a ele ouvi. Só que olha que interessante. Versículo 36. Depois dessa reunião de oração espetacular, você sabe, né, que quando você está na sala de oração, quando você está na reunião de oração e Jesus aparece com o rosto transfigurado e com vestes resplandecentes, essa é uma reunião de oração especial, né? Essa aí você anota no seu diário: hoje foi legal. Versículo 36. Tendo soado aquela voz, Jesus se achou só, e eles se calaram, e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Jesus, ele tinha uma coisa engraçada, que ele fazia coisas impressionantes, ele falava para ninguém contar. Eu sempre achei isso engraçado, porque a gente sempre tem um melhor amigo, que a gente chega para essa pessoa e fala o seguinte: ó, não vou falar para ninguém, só para você, não fala para ninguém não, mas olha o que aconteceu. É ou não é?
É impossível. É impossível segurar quando uma coisa dessas acontece. A gente sempre quer falar, mas Jesus, ele de vez em quando falava para os seus discípulos, fala para ninguém não. O cara foi curado, ele fala para ninguém. Como que ele não vai falar para ninguém? Eu acho isso engraçado. Mas, para mim, os discípulos, Jesus falou com eles aqui também, né, porque eles ficaram em silêncio, e eles não contaram para ninguém durante aqueles dias. Eu imagino eles se segurando, só os 3 viram Jesus glorificado, e aí então, Pedro chama Mateus assim no cantinho e fala, rapaz, vou te falar uma parada, você não fala para ninguém não. Você lembra aquele dia que a gente foi na montanha orar? Rapaz, a gente viu Jesus glorificado. E aí então o burburinho começa no meio dos discípulos. E aí então, no capítulo 11, eles falam assim, Jesus, é o seguinte, se orar é isso aí, eu estou dentro. Se orar for esse negócio aí que esses caras estão falando, ver você glorificado, eu quero. Eu quero orar. Ensina a gente a orar de novo. Naquela vez lá na montanha, a gente não deu muita ideia não. A gente estava tão ocupado com o ministério, estava tão legal liderar a multidão, estava tão legal pregar para tanta gente, 5.000 pessoas, alimentar, distribuir comida, fazer caridade, e a gente nem ouviu você falando sobre orar. Será que tinha como você ensinar a gente a orar agora de verdade? A possibilidade de ver Jesus como Ele realmente é o principal fator motivacional para nós termos uma vida de oração. Não é por causa do avivamento que a gente ora. Não é por causa das nossas necessidades que a gente ora. Não é por causa das curas e das dores que a gente tem que a gente ora. Mas é por causa de quem Ele é e da glória que Ele tem para revelar em si mesmo. Ele é o motivo. Ele é a recompensa. Ele é o maior valor. E aí então Jesus ensina eles novamente a orar. Eu quero encerrar reafirmando para vocês que Jesus, Ele está esperando a igreja dele falar, ei, Jesus, a gente tem feito tanta coisa legal, mas será que você podia ensinar a gente a orar? Todas as coisas legais que acontecem, na verdade é porque alguém está orando. Mas quando todo mundo tiver uma vida de oração, muito mais coisas legais vão começar a acontecer. Nós estamos em busca de estratégias e de ideias e de novos conceitos de como liderar. Jesus está esperando a gente chegar no lugar secreto e fazer a simples pergunta, ei, ensina-nos a orar. Ensina-nos a conectar de novo contigo. Ensina-nos a falar do nosso coração para o teu. Ensina-nos a fechar os nossos olhos e ver a glória que tu tens antes da fundação do mundo. Ensina-nos a usar essas palavras santas escritas nessas folhas para falar elas de volta para ti, para que elas tenham efeito em mim e nas pessoas ao meu redor. Jesus, me ensina a ter uma vida de oração. Se nós fizéssemos esse pedido, essa é a pergunta mais importante, ou esse é o pedido mais importante que alguém pode fazer. Esse é o pedido mais importante que alguém pode fazer. Me ensina a orar. É tão simples, mas é a pergunta que muda tudo. Enquanto nós estamos em busca de estratégias, Jesus está em busca da presença, da nossa presença. E Ele está orando por nós. Jesus está orando por nós. Ele está falando, ei, Pai, eu desejo
eu tenho um desejo no meu coração. Eu desejo que aqueles que você me deu estejam comigo onde eu estou. João capítulo 17, versículo 24. Pai, eu quero que onde eu estiver, estejam também comigo aqueles que me deste. Pai, eu desejo que eles estejam comigo, para que eles vejam a minha glória. Onde Jesus está agora, querido? Jesus está no céu. Jesus quer que você esteja no céu com Ele. Não só quando você morrer, mas agora. Ele está orando para que você esteja com Ele. Não para você ficar perdido lá, mas senão para você ver a sua glória. Para que você veja Ele como Ele realmente é. Nessa manhã, eu queria que nós pudéssemos, de maneira humilde, nos aproximar de Deus. Se você quiser, nós vamos orar juntos falando: Jesus, ensina a gente a orar. Ensina a gente a orar. Se orar é te ver como aqueles discípulos te viram no Monte da Transfiguração, eu quero ter uma vida de oração. Se orar é responder o seu próprio pedido diante de Deus, para que eu esteja contigo onde você está e para que eu veja a tua glória, Pai, esse também é o meu desejo. Eu também quero estar contigo onde você está. Eu também quero ver a glória que tu tens. Eu quero olhar para ti. Será que você poderia fechar os seus olhos e com as suas próprias palavras começar a colocar para Deus: Pai, eu desejo. Jesus, se você tem esse desejo para mim, é isso também o que eu desejo. O seu desejo é o meu desejo. O seu desejo é o meu desejo. Pai, eu desejo que aqueles que você me deu em Garanhuns, que eles estejam comigo onde eu estou e que eles vejam a minha glória. Pai, leva-nos à sala do trono, leva-nos ao lugar onde tu estás. Conduz-nos, Espírito Santo, o Espírito da verdade, lidera-nos até o lugar de oração, até o lugar onde nós podemos olhar na face de Deus, onde nós podemos contemplar a sua glória, envoltos na glória e na fumaça, diante do teu trono, diante do teu assento de misericórdia. Unir as nossas vozes a milhares e milhares de seres sobrenaturais, de pé num mar de vidro misturado com fogo, onde nós podemos com confiança dizer: Pai, Pai nosso, Abba Pai, meu Pai, meu Pai. Leva-nos ao lugar onde tu estás, abre-nos a porta do céu, deixa que nós possamos estar no lugar onde tu estás. Espírito Santo, você sabe como é o céu, você sabe como é o ambiente onde Jesus está, você sabe como é o lugar que está preparado para nós sentarmos com Jesus. Espírito Santo, conduz-nos, conduz-nos ao lugar onde tu estás. Jesus, ajuda-nos na nossa falta de fé. Nós temos fé, mas nós também temos falta de fé. Ajuda a gente. Ajuda a gente a ter uma vida de oração. Será que você pode pedir para Ele? Ensina-me a orar. Me ajuda a conectar contigo e com o teu coração. Jesus, eu quero orar. Eu quero ter uma vida de oração.
Eu quero estar onde tu estás e ver a glória que tu tens. Eu quero observar os detalhes do teu rosto. Não existe ninguém como tu, Senhor. Tu és tão glorioso, cheio de majestade. Tu és tão glorioso, Jesus. E eu nasci para olhar os teus olhos. E eu fui criado para ver e amar como tu. Eu te busco, te encontro, me leva dentro em teu coração, face a face, sem o véu, e transformado em teu amor. E eu nasci para olhar nos teus olhos. E eu fui criado para ver e amar como tu. De glória em glória. De glória em glória, Senhor. De glória em glória, Senhor. Toda glória a Ti, toda glória a Ti. De glória em glória. Em glória, toda glória a Ti. E eu sou teu. De glória, em glória, toda glória a Ti. E eu sou teu. Sou teu pra sempre. E eu nasci. Olhe para os olhos de Jesus com teu espírito. Olhos como chamas de fogo. Sua face resplandecente como o sol no meio-dia. Olhe para a face de Deus. Eu nasci para olhar nos teus olhos. E eu fui criado para ver e amar. Senhor, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Senhor, sobre ti levante o teu rosto e te dê paz. Vamos gastar alguns instantes na presença de Deus, simplesmente recebendo a paz que vem da glória da face de Deus. A palavra de Deus nos garante em 1 Coríntios 4 que nós podemos ver
a glória de Deus na face de Cristo. Vamos colocar os nossos olhos fixamente em Jesus. Faz resplandecer sobre nós o teu rosto. Faz resplandecer sobre nós o teu rosto. Faz resplandecer sobre nós o teu rosto, a luz da tua face. Levanta o teu rosto sobre nós. Levanta o teu rosto sobre nós. Ora na mama suya naralabada baba bashieta papa papa papa. Ira na mama suya papa papa papa. Shira tata papa papa papa. Nós olhamos para ti, olhamos para ti, olhamos para ti, olhamos para tua face. Papa 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 suya papa. Shira tapa papa papa. Era na mama suya naralama na mama suria papa na face de Cristo. Faça resplandecer o teu rosto sobre mim. Eu quero sentir. Faça resplandecer o teu rosto sobre mim. Eu quero sentir. Faça resplandecer o teu rosto sobre mim. Eu quero sentir. Faça resplandecer o teu rosto sobre mim. Eu quero sentir. Faça resplandecer o teu rosto sobre mim. Eu quero sentir. Faça resplandecer teu rosto. Eu quero Eu nasci para orar. E eu fui criado para ver e amar como tu. Vamos declarar essa verdade com o nosso coração. Eu nasci Eu nasci para olhar os teus olhos. E eu fui criado para ver e amar como
Obrigado, Senhor, pela Tua presença. Obrigado pela paz da Tua presença, pela paz da luz da Tua face. Senhor, eu peço que o Senhor substitua toda a agitação dos nossos corações pela paz da Tua presença. Senhor, nessa manhã nós lançamos sobre Ti toda a nossa ansiedade, porque nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado de nós, nós queremos cuidar de Ti. Queremos cuidar da Tua presença. Queremos ter zelo pela Tua casa. Queremos ter zelo pela Tua presença. Porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem zelo por nós. Nós lançamos sobre Ti as nossas ansiedades. Lançamos sobre Ti as dores dos nossos corações, os nossos problemas familiares, nossas questões. Senhor, tudo é nada perto de Ti. Na Tua presença tudo é nada. Nada se compara. Nada se compara. Nada se compara poder estar no lugar onde Tu estás. Vê a glória que Tu tens. Senhor, nós lançamos aos Teus pés. Lançamos aos Teus pés. Lançamos aos Teus pés as nossas ansiedades. Jesus. Jesus. Lançamos aos Teus pés. Vamos olhar para Jesus mais uns instantes. Ele é belo, Ele é lindo, Ele é o mais belo entre os milhares. Meu amado, Ele é alvo e rosado. Não existe ninguém igual a Jesus. Amado, enche os meus sentidos de beleza. Fascina os meus olhos. Há de haver algo maior. Enche os meus sentidos de beleza. Mostra a beleza no meio do caos. Vê tua beleza, tua santidade. Quão lindo és. Transcendente, 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 transcendente. Não
somente separado do pecado, mas separado de tudo. Santo. Eu nasci para honrar os teus Eu fui criado para ver e amar como tu, de glória em glória, e toda glória a ti, e eu sou teu, de glória em glória, e toda glória a ti, e eu sou teu. E o mundo clama, mostra-nos o Pai, mostra-nos o Pai. E o mundo clama, mostra-nos o Pai, mostra-nos o Pai. E o mundo clama, esse é o clamor das pessoas. E o mundo clama, mostra-nos o Pai, mostra-nos o... E a nossa resposta: e eu me prostro para te levantar. Me dê mais de ti, menos de mim, e mais de ti. E eu me prostro para te levantar. Me dê mais de ti, menos de mim, e mais de ti, menos de mim, e mais de ti, menos de mim, e mais de ti. Aleluia. Senhor, nós entendemos que ao ver a sua face, Senhor, somos transformados de glória em glória, segundo a imagem do Senhor. Somos transformados ao nos expor à sua glória, à luz da sua presença. Na sua luz nós vemos a nossa luz. Na sua luz o nosso interior é tocado, nossas emoções são tocadas e somos transformados de dentro para fora. Que o Senhor faça isso em nossas vidas.